RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes. Bem-vindos ao Recomeçar com Alma desta tarde de domingo. Para quem está a almoçar, continuação de bom almoço. Para quem está a passear, a conduzir a sua viatura, vamos passear com calma, a domingo, não há pressas. Para quem está a trabalhar, também um bom dia de trabalho. Neste domingo, eu tenho aqui o prazer de ter aqui à minha frente, no Estúdio 3 do Rádio Clube de Angra, Vítor Féria, que vai-nos falar um pouco sobre si e também como chegou à doutrina espírita e, mais concretamente, a esta instituição que é a Federação Espírita Portuguesa. Antes de mais, Vítor Féria, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para estar aqui no estúdio, vindo dos Algarves, aqui até à Ilha Terceira, para estar aqui nesta conversa, nesta tarde de domingo. Muito obrigado. Vamos então falar um pouco sobre si, até o encontro com o Espiritismo ou doutrina espírita e mais tarde com a Federação Espírita Portuguesa. Boa tarde. Boa tarde. Então, Pedro, como é que vão as coisas aqui para esta ilha maravilhosa? Estão bem, estão serenas, não nos podemos queixar. Nós muitas vezes pensamos que temos problemas, mas nós vivemos num lugar ainda paradisíaco, com o mar à nossa volta. Temos a começar a aprender a relativizar os problemas. Nós não temos problemas, comparado com muita gente nos outros lados do nosso mundo. Não, problemas não são problemas, são vivências, temos que ir encarando e encará-las com positivismo, com boa vontade, sabendo que Deus é grande e que nós estamos aqui a servir. Portanto, tudo isto é uma passagem, mas que é uma passagem que nós temos que construir o nosso futuro, e o nosso futuro com muita felicidade. Esse é o nosso objetivo. Nem mais. Então tu queres que eu te fale um bocadinho como é que eu entrei nesta coisa do espiritismo, não é? Sim, senhor. Foi mesmo assim, quer dizer, quando eu comecei a brincar com os espíritos, não tinha noção do que era espiritismo, nem sabia que existia espiritismo. Isto já lá vão mais de 50 anos, mais de 60. Quando fala em brincar, refere-se a quê? Com as brincadeiras do copo, com as brincadeiras da mediunidade, sem conhecer, que é o que ainda se faz hoje, tanta coisa dessas, que nós alertamos que haja cuidado nessas brincadeiras. E depois vim conhecer o espiritismo, a doutrina espírita. Eu tenho um princípio profundamente católico. A minha formação foi toda católica, com a formação com instrução nos colégios de padres, com aquilo tudo. E o que se passou comigo é que às tantas faltou-me respostas. Havia ali uma lacuna comigo. Eu fazia certas perguntas que não eram respondidas, ou porque eram dogmas, ou que eram mistérios, ou que eram milagres, e aquilo não me trazia respostas. E eu fui à procura. Primeiro comecei por me zangar com aquilo tudo, não tinha respostas, zanguei-me com os padres, zanguei-me com Deus, zanguei-me com a família toda. E depois, entretanto, quando encontro, nessa fase de procura, de tentar encontrar alguma coisa que me dissesse algo positivo, entretanto, tenho conhecimento da consciencialização, digamos assim, da vida espiritual. Estas brincadeiras com os espíritos que os miúdos fazem, não sei o quê, era um miúdo nessa altura. Entretanto, há um amigo que me fala na doutrina espírita. Fala-me na doutrina espírita. Eu tenho a oportunidade de ter um livro, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, que não era fácil nessa altura. Estamos a falar há 50 anos para trás? Há 60 e tal anos, 65 anos, por aí, 60 anos. E aí tudo aquilo me pareceu natural, tudo aquilo me pareceu lógico. Então comecei a tentar conhecer alguma coisa. Entretanto, começo por fazer parte de um grupinho pequenino, que era mais um grupo mediúnico que não sabia bem o que é que estava fazendo, mas em que nós já fazíamos algum estudo, já íamos estudando um livro, normalmente era o Evangelho ou o Livro dos Espíritos. Depois tínhamos a prática mediúnica, em que havia 2 médiuns, eles incorporavam e nós íamos doutrinando dentro de alguma maneira, e depois íamos nos divertir, e aquilo é tudo.
Então começámos a ter consciência e começa a fazer parte, começa a ir visitar um centro espírita que é o Centro Espírita Luz Eterna em Olhão, que tinha sido fundado por umas pessoas que tinham vindo da África na altura do 25 de Abril, portanto, e que fundaram um centro espírita em Olhão, que era o Centro Espírita Luz Eterna, que ainda hoje continua a fazer parte do Centro Espírita Luz Eterna, além de outros, e representando o centro, fui sempre continuando no Centro Espírita Luz Eterna. Entretanto, há uma atividade na Federação e mandaram-me, ou pediram-me, para eu ir a representar o Centro Espírita Luz Eterna nessa reunião que havia da Federação. O centro já era federado, já estava ligado à Federação Espírita Portuguesa. Lembra-se quem era o presidente na altura? Manuel Santos Rosa. O Manuel Santos Rosa, que ainda é vivo, ainda está connosco, com 97 anos, mas era ele o presidente. Entretanto, eu vou lá, tanto tenho aí as intervenções que achei convenientes, e pouco tempo depois convidam-me para fazer parte. Eu, entretanto, estava num período em que iria haver eleições, e convidam-me para fazer parte dos corpos sociais, dos corpos administrativos da Federação. Estamos em 96, nesta altura já. Não de 96, estamos em 86. Estamos em 86. E a partir daí estive sempre ligado à Federação, exceto no mandato em que eu resolvi sair por uma questão pessoal, não me disponibilizei para fazer parte dos corpos sociais, que foi em 94, 96, não, 96, 98. Assim foi, no mandato do biênio de 96-98, eu não fiz parte dos corpos diretivos da Federação. Depois voltei no mandato a seguir, até hoje, coisas foram fluindo, fui ocupando diversos cargos na Federação, agora estou como presidente, à espera de arranjar quem me substitua, porque já vai sem tempo dar lugar a outro, mas já há sempre dificuldade. Quando é a parte administrativa, as pessoas não querem trabalho, não querem, é difícil, é mais difícil. E estava aqui a pensar, aqui também sou de bases católicas, e chegou a uma altura, e estava-me a rever na sua história, chegou a uma altura também da minha vida que eu comecei a questionar e algo não fazia sentido. E hoje compreendo porque é que existem ateus. É como se existissem dois tipos de ateus. Aqueles ateus por orgulho, não admitem algo acima deles, e aqueles ateus porque não compreendem, de certa forma, o Deus antropomórfico, o Deus criado pelas criaturas, que é aquilo que nós fizemos ao longo dos séculos. Pedro, mas é isso que se passa exatamente, porque a Igreja Católica apresenta-nos uma divindade que, de alguma maneira, injusta. Exatamente. E nós não podemos admitir, se houver um bocado de meditação, de lógica, de pensamento, nós não podemos encontrar um Deus à nossa imagem e semelhança. Portanto, seria um Deus tão imperfeito que não temos como compreendê-lo. Exatamente. Quando encontramos um Deus que é uma energia, uma causa primária, uma energia suprema, uma causa primária, todas as coisas como nos é definido pela doutrina espírita, é uma atitude completamente diferente. E se nós meditarmos na profundidade desta definição, nós vamos encontrar uma realidade completamente diferente. E os espíritos justificam-nos isto de uma maneira tão sublime que depois é uma questão de compreender. Aliás, o livro dos espíritos é um livro de filosofia, portanto, é um livro de debate, é um livro que nós vamos tendo que conhecer, compreender as perguntas e as respostas que nos são dadas profundamente. Quer dizer, não é um livro de leitura, é um livro que nós vamos analisando ponto a ponto, compreendendo todos os mais pequenos detalhes para compreender tudo.
E todo este relacionamento, claro que o principal é o relacionamento com a divindade, mas todo o relacionamento nos pontos básicos da doutrina, portanto, a comunicabilidade dos espíritos, que a Igreja Católica, quer dizer, que pode comunicar, existe, para eles admite a existência do espírito, os anjos, e mais ninguém, então, e os outros. Então, que Deus é este que só cria os santos, e os outros, os santos tudo bem, são espíritos, mas os outros já não são, então. Uns têm penas eternas, outros têm alegrias eternas. Não se compreende, quer dizer, é neste sentido. E quando nós vamos ver na evolução, em toda esta situação da pluralidade de existências, vamos ver que tem mais lógica haver a pluralidade de existências, haver a reencarnação, do que haver a ressurreição, ou do que haver os juízos finais, tanto de condenação, como é o caso do inferno, o caso do purgatório, ou tudo isso. Até mesmo o caso do céu, quer dizer, é uma inércia total. Não, a doutrina espírita diz que isto é tudo evolução. Nós estamos evoluindo até o arcanjo, até vamos atingir a perfeição, entre aspas, numa situação de um processo evolutivo lento e gradual, mas permanente, não é? A existência do espírito e a comunicabilidade, portanto, a nossa possibilidade de falarmos com aqueles que partiram para o é uma realidade. Hoje já não é mais um mito, não é? A realidade está aí, nós não temos que... Então há todo um princípio da doutrina que nos dá respostas, que é preciso nós estarmos, de facto, disponíveis para querer entender. E é uma coisa que é importante, quer dizer, nós para compreendermos temos que ter conhecimento. O conhecimento é fundamental. Como é que nós podemos admitir uma coisa que não conhecemos? Como é que não vamos dar pareceres? Eu acho que não. Infelizmente, a maior parte das pessoas dá um parecer sobre o espiritismo porque não conhece, absolutamente leviano e negativo, sem a preocupação de conhecer para dar uma opinião consciente. Todos temos o direito de ter opiniões divergentes, logicamente, mas temos que nos respeitar uns aos outros, não é? E quando nós vamos dizer pura e simplesmente mal por dizer mal, somos iguais aos outros, não pode ser. Claro. Nós temos que ter conhecimento para poder falar. Eu vou dar um exemplo muito simples. Qualquer um quer emitir alguma opinião sem saber exatamente o que está a dizer. Vamos supor que eu, que não tenho conhecimentos de medicina, de anatomia, não sei o quê, vou para um hospital para fazer uma operação a um paciente qualquer. Com certeza que morre, pois eu não sei o que é que estou fazendo. Assim como nós, em qualquer atividade, nós temos que ter consciência e conhecimento daquilo que estamos a falar. Para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar, para que nós nos sintamos bem. Porque nós podemos até dizer e defender determinado até sem conhecimento, mas nós não nos sentimos bem connosco mesmo. A nossa consciência depois diz, estás a dizer as neiras. Então nós temos que ter a preocupação do conhecimento. Porque é o conhecimento que nos liberta. É o conhecimento que nos põe numa situação que mata os nossos medos. O conhecimento. Nós deixamos de ter medo. Medo de quê? Daquilo que nós não conhecemos. Porquê é que muitas pessoas têm medo do espiritismo? Porque não conhecem. Claro. Então têm receios. Claro. Isso não, porque a Igreja Católica diz-me isto ou aquela outra religião. Nós respeitamos todas as crenças religiosas, todas, não há exceção, seja quem for, nós respeitamos. Logicamente, com o mesmo direito, com a mesma obrigação que nós temos de respeitar os outros, temos o direito de ser respeitados. E por isso nós só temos que ter uma atitude de cooperação, de esclarecimento. Não temos que provar nada a ninguém, mas temos que dizer, eu sou espírita porque conscientemente eu acredito nos princípios do espiritismo, tenho consciência de que é uma realidade e que não estamos a impor nada a ninguém. Quem quiser ter conhecimento do que é o espiritismo, é simples. Ou tenta visitar as casas espíritas, e temos aqui a faculdade de ter a oportunidade de ter aqui na terceira a Associação Cultural Espírita Terceirense, que é uma maravilha, portanto, nesta ilha maravilhosa, onde podem ir tendo conhecimento através das palestras, através dos esclarecimentos que são dados, ou através da leitura, da ajuda. Ou hoje é tão fácil
procurar o site, por exemplo, da Federação e seguir uma série de estudos, de cursos que nós temos, e é muito simples, é Federação Espírita Portuguesa, fepportuguesa.pt, feportuguesa.pt, e quando abrem o site da Federação tem a informação toda, com tudo, e quando não tiverem, quando precisar de algum esclarecimento, é só fazer uma chamada e tentar pedir auxílio, que nós estamos disponíveis. Eu falo com muita gente e eu trabalho num hospital e tenho lá muitos funcionários e muitos dizem assim: como é que vocês sabem essas coisas todas se ninguém veio cá para vos dizer nada, para nos contar isto? Por ignorância, Pedro. Como é que o Vítor explicava se lhe viessem ter consigo com esse teor de conversa? Nós só temos que, por exemplo, aconselhar um livro para ser lido. Nós podemos, por exemplo, temos uma série de livros de André Luís, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Temos uma série de livros com todos os temas que nos podem, assim, de uma abrangência geral, mas, por exemplo, o último livro da série é E a Vida Continua. A vida continua. Que lógica teria a nossa existência sem uma continuidade? E como se poderia justificar que crianças de tenra idade venham dar testemunhos nas mais diversas áreas do conhecimento, quer seja na música, quer seja na pintura, quer seja na fala, crianças com 2, 3 anos a falarem 4, 5, 6 idiomas. Como? Se não houver um arquivo anterior de uma reencarnação ou de umas reencarnações anteriores, como é que nós justificamos artistas de tenra idade a dedilharem um instrumento musical de cordas ou um piano ou uma coisa qualquer, a tocarem, fazerem concertos de autores famosos e difíceis, como por exemplo ouvi outro dia um de Rachmaninoff a dedilhar um piano com uma maestria. Aquilo não se faz com anos de treino, quanto mais uma criança com 4 ou 5 anos. Portanto, não tem tempo para ter aprendido aquilo tudo. Mais, sem pauta. Exatamente. Como é que se justifica isto? Portanto, temos que deixar de lutar na negatividade do não para tentarmos ir compreender o porquê do sim. E aí vamos encontrar a justificação. De facto, a obra básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, Sem Inferno e a Gênese, é um conjunto de livros que são sistematizados por professor Hipólito de Leon de Lizard Rivail, que utilizou o nome de Allan Kardec, que é um pedagogo, um professor ilustre francês, e que utiliza o nome de Allan Kardec exatamente para que não lhe fosse atribuído pela sua classe profissional o mérito da obra, mas sim pelo conteúdo da obra. E então nós aí nesses livros de Allan Kardec nós vamos encontrar os princípios básicos da parte da filosofia, da ciência e da moral da doutrina. Porque o Espiritismo é uma doutrina que nos convida à nossa transformação moral. Convida-nos a ser melhores, a respeitar mais o próximo. Então, logicamente, dentro dos princípios de Jesus. Porque nós somos cristãos. Nós somos cristãos. E seguir o Cristo é seguir os seus ensinamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro que foi publicado por Allan Kardec, é um livro que se baseia exatamente nos ensinamentos, nas parábolas de Jesus através dos seus evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E esta análise que é feita de uma série de palestras, de parábolas que foram selecionadas, é exatamente com a interpretação dos Espíritos, para que nós mais facilmente compreendêssemos a grande lição e a grande mensagem que a doutrina nos traz. Com uma coisa primária: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Este é o ensinamento maior. E tudo isto é para que nós possamos compreender a importância do amor incondicional
a Deus e ao próximo. Fazer ao outro aquilo que gostávamos que nos fizessem. E quando nós conseguirmos pôr isto em prática, incondicionalmente, não é só quando nos convém, é sempre. Nós temos que saber respeitar o próximo em todas as situações. Em todas. Às vezes custa-nos. Temos que corrigir tendências, hábitos que nós temos. É natural. Nós somos muito imperfeitos ainda, mas temos que fazer um esforço permanente nessa nossa modificação, nesse esforço para que nos melhoremos. E quando nós nos esforçarmos, nós estamos no bom caminho. Não quer dizer que nós vamos conseguir nesta encarnação, mas vamos conseguir noutras. É um esforço permanente pela nossa transformação moral. E isto para que nós nos vamos aperfeiçoando. Porque quando nos aperfeiçoarmos, demoraremos com certeza muitas vivências, muitas oportunidades. Com os conhecimentos que o Vítor Férez já possui, o que é que diz, o que é que acha sobre esta frase também que se ouve muito, que o mundo está cada vez pior? O que é que acha desta frase? É real? É uma análise derrotista. Eu, na minha idade, que já tenho umas décadas, lembro-me bem de há 60 ou de há 70 anos atrás como era o mundo. E quando me fazem essa afirmativa, eu digo: mas meu jovem, não conheceste de facto a realidade da vida de há 50 anos? Isto não precisa ir muito para trás. Mas hoje é a época digital da inteligência artificial, de todas estas coisas que os jovens têm à sua mão. Não compreenderam o que foi a dificuldade que nós outros tivemos neste princípio e na reencarnação anterior. Noutras reencarnações. E quando nós começamos a compreender e a estudar, mesmo através das revelações que as entidades espirituais nos fazem quando, no diálogo, há bocado o Pedro dizia que nunca ninguém veio cá para contar. Sempre estão connosco. E é curioso que no livro dos médiuns, quando Kardec pergunta aos espíritos se nós somos influenciados pelos espíritos, no livro dos médiuns, disse livro dos médiuns, livro dos médiuns. No livro dos médiuns, quando Kardec, no livro dos espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos se nós somos influenciados, eles dizem: muito mais daquilo que podeis imaginar, por vezes são eles que vos comandam. E quando, portanto, depois no livro dos médiuns define o que é o médium, é aquele que tem a faculdade de servir de intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Muitos são médiuns, sentem os efeitos da mediunidade, mas não o conhecem, então assustam-se, têm medo. E na juventude há uma coisa muito grave, que é as pessoas terem medo de ser apelidados de loucos. Porque ouvem, porque veem, porque sentem, e isso leva a juventude a determinados tipos de depressivos, tipos de depressão, que é preciso esclarecer que o termo de unidade não é ser louco, não é doença. Não é doença, é uma faculdade humana. Porque só as pessoas é que têm essa faculdade. A faculdade da mediunidade é uma faculdade humana, é uma faculdade que as pessoas têm. Agora, as pessoas fecham-se nessa dúvida, nessa falta de conhecimento, envergonham-se, muitas vezes, e entram em processos depressivos por não conhecerem, por terem medo de se esclarecer em relação ao que é a mediunidade. Portanto, eu convido os jovens a conhecer. E o conhecimento, independentemente de quererem seguir ou não os princípios do espiritismo, porque a mediunidade não é exclusiva do espiritismo, está em todas as religiões, em todas as raças, em todas as situações, temos mediunidade. Agora, o desconhecimento é que é grave, porque as pessoas depois fecham-se em si e entram em processos muito graves de desequilíbrio. Quantas pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos não são mais que pessoas com problemas de desequilíbrio mediúnico? Portanto, é preciso esclarecer a humanidade que a mediunidade é um facto natural no ser humano. Uns temos a mediunidade mais desenvolvida, outros menos desenvolvida, uns mais
mais facilmente disponível, mas todos, de uma maneira geral, temos alguma intuitivamente. Através da psicofonia, através da psicografia. Quantas pessoas escrevem intuídas sem saber e muitas vezes atribuindo coisas que se escrevem mecanicamente. Tínhamos a curiosidade de ler o livro dos médiuns para saber quais são os tipos de mediunidade, que é importante para o nosso conhecimento, para a nossa tranquilidade. A doutrina espírita não tem falta de nós. Nós temos falta do conhecimento. Chamemos-lhe doutrina espírita, chamemos-lhe o que quiser. O conhecimento daquilo que Jesus nos disse. Ele falou-nos em tudo. O Vítor Ferreira acha que essa... Jesus diz-nos: ajuda-te e o céu te ajudará. Busca e encontrarás. Se nós procurarmos o esclarecimento, nós vamos encontrar. Mas temos de fazer a nossa parte. Nós esperamos por milagres que não há. Nós não queremos nos milagres. Fazer a nossa parte. Olha, é uma boa deixa. Então, concorda com esta frase de que cada um é construtor do seu próprio destino? Sem dúvida. Porque nós podemos não ter mão no nosso princípio, mas podemos modificar o nosso fim. Nós podemos contribuir na nossa atitude para sermos pessoas de bem, para ser pessoas melhores, para podermos contribuir para uma situação mais justa. Não vamos com certeza endireitar o mundo, mas podemos nos endireitar a nós, ou esforçarmos por nos endireitarmos a nós mesmos, que essa é a grande conquista do ser humano. É consciencializar-se e melhorar-se. Melhorar-se perante o seu princípio. Portanto, não é, como disse no princípio, nós não vamos conseguir ser perfeitos mas vamos nos aperfeiçoando. E é nesse processo de aperfeiçoamento, de consciencialização, de sermos melhores para connosco e para com os outros. Atenção, ninguém pode amar o próximo sem se amar a si mesmo. Uma pessoa que está em completo desequilíbrio não consegue estar bem com o outro. Portanto, temos que nos equilibrar. Temos que saber vivenciar a nossa atitude numa atitude salutar, saudável, respeitando tudo e todos, respeitando o próximo, respeitando a natureza, respeitando os animais. Sim, sem modernices. Não temos. Agora está na moda a natureza, está na moda a ecologia, está na moda os animais. Isso é uma obrigação nossa. Não é uma questão de modas. Amemos-nos incondicionalmente. Façamos da nossa morada, e esta é a morada que Deus nos deu para nós vivenciarmos, uma morada de felicidade. Jesus disse: na casa do Pai há muitas moradas. E nós, neste momento, estamos num processo de transição planetária, num processo de evolução, num processo... Tudo bem, mas estamos, com certeza, muito melhores hoje do que estivemos na vivência anterior. Muito bem. O conhecimento que a doutrina espírita nos traz, e falou muito bem que é necessário conhecimento, de certa forma vem derrubar ou deitar pelo chão toda esta questão absurda que as doutrinas materialistas vêm defendendo e que nós estamos a ver à nossa volta o resultado desse mesmo materialismo que nos limita extremamente as nossas visões, que nos julgamos que tudo acaba no túmulo e não há mais nada. Portanto, se tudo acaba no túmulo, vale tudo, não é? Vale tudo. O que interessa é o que nós comemos, o que nós bebemos, os prazeres, tudo, e tudo o resto depois deixa de existir. Então, desta forma, a doutrina espírita vem dar aqui um contributo imenso para, de certa forma, desestruturar tudo o que as doutrinas materialistas teimam em deixar cá como herança. A doutrina espírita baseia-se na parte da ciência e acompanha a par e passo a ciência. Tanto que Kardec nos diz que se alguma vez a ciência provar que algum dos postulados da doutrina está errada, que nós deixemos esse postulado e continuemos a seguir a ciência. Portanto, hoje a ciência está aí a cada momento a fazer prova da reencarnação, a fazer prova da pluralidade de existências, a fazer prova da comunicabilidade dos espíritos, a fazer prova da existência de Deus. A existência de Deus, sim, é provada no genoma humano, no ADN, tudo. Isso hoje é só seguir a ciência, ver os artigos científicos que saem todos os dias às centenas e acompanhar no processo das universidades onde se fazem os estudos, os testes e todos esses processos. O que é que há de mudar? Hoje é tão fácil. Nós temos acesso aos temas científicos através da internet. Nós podemos consultar até através da inteligência artificial que nos dá-nos opiniões
que não são partidárias, não são dependentes de nenhuma religião. As nossas religiões têm as suas questões, os seus dogmas. Nós não temos dogmas, não temos mistérios, não temos milagres. Tudo é claro, tudo é justificável. Portanto, nada acontece, tem uma razão lógica, porque Deus é lógica. Deus é amor. Deus não é um tirano que está a julgar isto ou aquilo. Nós sim temos consciência de culpa e, de acordo com a nossa consciência, nós podemos enganar toda a gente, Pedro, menos a nossa consciência. Nós, quando fazemos algo de menos bem, nós sabemos, e a nossa consciência diz-nos, a não ser que estejamos tão empedernidos que já nem sintamos aquilo que isso é muito grave. Mas se nós tomamos uma atitude menos correta, nós, quando fazemos o nosso exame de consciência, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter tomado aquela atitude. Eu tenho que repor aquilo que eu fiz de menos bem. Eu tenho que ter a hombridade de pedir desculpa porque errei. Se eu for materialista, eu não o faço. Sou eu. E os outros? Portanto, eu tenho que ter, na minha atitude, uma atitude de compreensão e tolerância para com tudo e para com todos. Muito bem, estamos a chegar aqui à nossa reta final da nossa entrevista e agora, como Presidente da Federação Espírita Portuguesa, estes últimos minutos são para si. Que mensagem tem para dar, já que estamos num estúdio, dentro de uma estação de rádio, sediada em Angra do Heroísmo, que numa das suas freguesias urbanas tem a bênção de possuir uma associação cultural espírita? Que conselhos é que dá à população aqui da Ilha Terceira em concreto, mas também para os Açores em geral? Quando tiverem a oportunidade de visitar, sem compromissos, não há obrigação. A obrigação depende da nossa consciencialização. Quando nós temos consciência que devemos ir, vamos. Quando gostamos de ir, vamos. Quando não gostamos, não vamos. Quando tiverem a oportunidade de visitar a associação, visitem, ouçam o que é dito, o que é aconselhado, o que é orientado. Tenham preocupação de tentar conhecer um bocadinho da literatura espírita, porque mesmo nas vossas preocupações há livros em todas as áreas do conhecimento, desde da parte moral, da parte da comunicabilidade dos espíritos, da parte obsessiva, da parte da mediunidade, nas mais diversas áreas, tentar conhecer, porque é o conhecimento que nos liberta. E se nós conseguirmos compreender e conhecer as coisas que nos preocupam, nós vamos ficar mais esclarecidos e mais libertos. Portanto, é exatamente o conhecimento que nos liberta para que nós sejamos mais felizes. E conhecerás a verdade, e a verdade te Como libertará. Jesus nos diz que conhece a verdade e a verdade te libertará. Bom, foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Para nós também podermos estar aqui, colaborar de alguma maneira no vosso esclarecimento, se tanto possível, sem impor nada, mas convidando. O convite fica feito. Muito obrigado. Conheça o Espiritismo e depois decida aquilo que lhe interessa. Caros amigos e ouvintes, temos aqui a grata presença do Vítor Féria, Presidente da Federação Espírita Portuguesa, que esteve connosco à conversa sobre assuntos muito pertinentes. E eu também acrescento aqui, não é novidade nenhuma, este conselho de vejam, antes de criticarem, estudem, vejam o que é a doutrina espírita e depois então tirem as vossas próprias ilações. Portanto, foi um prazer estar na vossa companhia nesta tarde de domingo. Marcamos encontro para o próximo domingo, à mesma hora, com outro convidado a representar outra instituição. Então, até lá. RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas.